Olá, este é o podcast Trajetória e Memória da Enfermagem Brasileira. Eu sou Francimar Tinoco de Oliveira e você está ouvindo a série Centenário da Escola de Enfermagem Ana Nery. Neste quarto episódio abordaremos a temática Atravessando a Pandemia de Covid-19, Histórias Contadas. A história da enfermagem demonstra o quanto essa profissão, hoje em ascensão na mídia, está associada ao pioneirismo no combate a grandes crises, como guerras e doenças, e a momentos importantes da existência humana, a exemplo da pandemia pela Covid-19. A implantação da Escola de Enfermagem Ana Nery foi influenciada pela Reforma Sanitária de 1920, idealizada por Carlos Chagas, médico sanitarista, patrono da enfermagem moderna aqui no Brasil. Com o desenvolvimento da saúde pública no Brasil, as enfermeiras visitadoras sanitárias, nomeadas assim à época, já desenvolviam ações de prevenção e controle de surtos de doenças, epidemias e pandemias. São inúmeras as endemias e pandemias nas quais as enfermeiras atuaram no Brasil e no mundo. Podemos citar, por exemplo, a pandemia de gripe espanhola que acometeu o Brasil logo após a Primeira Guerra Mundial. A pandemia da gripe espanhola foi o evento histórico mais evocado, discutido e relembrado na pandemia de Covid-19. Em 2019, foi lançada a campanha Nursing Now, que desencadeou uma série de eventos e iniciativas para reforçar o papel das enfermeiras e enfermeiros perante os desafios da saúde do século XXI. Neste mesmo ano, a pandemia revelou a importância da enfermagem, sem muitas comemorações, mas por meio de intenso trabalho, com diversas homenagens nas mídias sociais, apontando os cuidados de enfermagem como indispensáveis no enfrentamento da Covid-19. Hoje, convidamos para um breve bate-papo a enfermeira e professora Camila Pureza Guimarães da Silva. Ela é professora adjunta da Escola de Enfermagem Ana Nery, estando lotada no Departamento de Enfermagem Fundamental. Falaremos então sobre sua atuação na área assistencial em hospitais do Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19. E aí, Camila, vou te chamar assim, não vou ficar trazendo professora a todo momento para que a gente possa ficar bem à vontade no momento dessas perguntas. Então, eu queria pedir para que você faça uma breve apresentação sobre você, sobre a sua história e contar em quais hospitais trabalhou durante a pandemia e a sua atuação atual como professora desta escola. Claro. Bom, fui servidora do Ministério da Saúde durante quase 15 anos, então atuei no Hospital Federal de Bom Sucesso, no qual eu fiquei 13 anos e meio. Então foi o primeiro hospital que eu atuei no período da Covid, da pandemia, e posteriormente no Hospital Federal Cardoso Fontes, onde eu fiquei em torno de um ano, quase um ano e meio, e aí depois eu vim para a escola, também através de concurso público, nesse período eu fiz um concurso público, e atualmente eu estou na escola há 15 meses, e sou professora adjunta do Departamento de Enfermagem Fundamental, né, como você disse. Atuo nas disciplinas de História da Enfermagem, Fundamentos de Enfermagem, atualmente no PC7, Programa Curricular Interdepartamental 7, e também pesquiso na linha de História da Enfermagem. Estou te ouvindo falar, fiquei aqui pensando que nessa sua linha do tempo, o período que você teve no hospital, entre os hospitais, o Federal de Bom Sucesso e o Cardoso Fontes, você vivenciou a pandemia da Covid-19 já no ano de 2020, né? Isso. Em um hospital e no outro. Como foi essa divisão aí entre esses hospitais e essas histórias? Então, quando iniciou a pandemia, eu estava no Hospital Federal de Bom Sucesso e eu estava no cargo no Centro de Estudos, coordenando a residência de enfermagem. Mas a minha trajetória no Hospital de Bom Sucesso foi muito ligada à questão tanto da gestão, né? Eu fui diretora de enfermagem e também no treinamento, educação, que lá a gente chama educação continuada em enfermagem, e também tem educação permanente, que é outro departamento. Então, durante uns 10 anos ou mais, eu atuei também nessa área, né? Coordenei também um período de educação continuada, mas sempre estive muito atrelada, porque eu sempre fui muito da área de educação, né? Então, eu ministrava aulas, palestras, organizava eventos. Então, dentro do hospital, eu era uma das profissionais que sempre
colaborava com essas ações educativas, enfim. Então, mesmo estando na coordenação da residência, eu fui chamada, né, pelos gestores daquele período, assim que a pandemia chegou no Brasil, então isso foi em fevereiro de 2020, para que eu pudesse ajudar na organização do hospital para receber os pacientes, que o hospital seria referência, né, do Ministério da Saúde. Isso foi noticiado, né, em rede nacional. O Jornal Nacional lembra muito bem disso, né, pelo superintendente do Ministério da Saúde responsável pelo Rio de Janeiro, que o hospital seria referência e que a gente precisaria organizar o hospital para receber os pacientes que seriam transferidos, né, dentro da rede de saúde para o Hospital de Bom Sucesso. Então, nós esvaziamos o prédio 1 todo, que era o prédio de internação, e aí esses pacientes que estavam, né, internados no hospital foram para outros hospitais da rede, então o Hospital de Ipanema, hospitais do município, enfim, para que a gente pudesse organizar, isolar leitos, né, e organizar a estrutura mesmo, porque as enfermarias do hospital eram muito grandes. Então, precisava tentar organizar de uma maneira que o paciente Covid precisava ser isolado. Né? Então, foi um período, e concomitante a isso, que a gente não tinha tempo a perder, realizar os treinamentos. E aí que eu entrei, tanto nessa parte para auxiliar nessa estrutura, né, porque eu tinha também uma certa experiência, conhecia bem o hospital, já tinha sido diretora, né, eu tinha sido chefe também da unidade de internação anteriormente, e principalmente os treinamentos, né, uma vez que eu já, além de conhecer a equipe toda de enfermagem, já tinha estabelecido essa questão de segurança, de vínculo, né? Os profissionais confiavam no meu trabalho, sabiam, né? Uma vez que eu tinha essa experiência. E que foi um desafio muito grande, né? Não foi fácil, a gente fazia os treinamentos em blocos, separando a área verde de área vermelha. Então, a área vermelha é aquela área que era contaminada, da área verde que não era contaminada, que não poderia ter papéis, como faria a desinfecção daquele ambiente, principalmente os equipamentos de EPI, né, equipamentos de proteção individual, essa colocação, a paramentação e desparamentação. Então, eu participei de todo esse processo e tivemos que treinar cerca de 1.800 profissionais, né, num período de 2 semanas. Foi manhã, tarde, noite. Isso não aconteceu só no hospital, né? Acho que eu estou falando assim, uma experiência do Hospital Federal de Bom Sucesso devido a isso. E a gente ainda teve um tempo maior, porque a gente ainda não tinha pacientes. Né? Esses pacientes estavam na rede. Eu fiquei com uma dúvida na sua fala. Eu ouvi você dizer... Eu posso ser equivocada, até porque a gente está falando de um podcast de história, então a data eu estou atenta a ela. Isso foi em fevereiro, porque o decreto ele sai em março, né? Eu lembro que dia 13 de março, foi uma sexta-feira, nós tivemos uma congregação, uma reunião da congregação, e na segunda-feira, dia 16 de março de 2020, já tinha... Aí começou a fechar tudo, mas o hospital ele já estava sendo acionado lá no finalzinho de fevereiro, ele já estava atento e você já começaram esse movimento. Do carnaval. Eu lembro que quando eu voltei do carnaval, eu não vou lembrar exatamente a data, quando eu voltei do carnaval a gente iniciou um movimento já para organizar o serviço. O que foi bem interessante, né? Apesar de ter sido provavelmente muito trabalho, vocês já estavam caminhando um pouco na frente. A gente teve um tempo também para organizar o serviço. O Hospital Federal de Bom Sucesso ele sempre funcionou, talvez não, mas durante esse período que eu estive lá, como porta aberta. Então poderia ter sido ao contrário, porta aberta, esse paciente, a emergência já é grande, a estrutura, né? Ser um covidário e a gente ter que, vamos dizer, se reorganizar e como seria isso com aquelas enfermarias gigantes, né? Então foi um movimento contrário que foi feito, mas mesmo assim tinha que ser muito rápido, porque a rede já estava sendo muito atingida, né? Já estava com superlotação, muitos locais. Né? Então, era o tempo todo aquela cobrança de que a gente precisava responder muito rápido, né? Se organizar muito rápido para receber os pacientes. Então, com certeza, a gestão, né, sofreu uma pressão muito grande e isso repercutia na gente. Quem ficou à frente desse movimento de organização e treinamento foi a CCH, porque ela que recebia da Anvisa todas as normas, isso chegava à noite,
no final da noite a gente tinha que fazer aquela leitura, né? A gente tinha um grupo de trabalho, né, na rede, e nós fazíamos aquelas leituras para passar, para entender, né, o que estava acontecendo, para passar para os profissionais que, naquele período, estavam com muito medo, muito inseguros, né? Mesmo que nós nos conhecêssemos, né, que tivesse esse vínculo, enfim, mas mesmo assim eles ficavam, né, com receio, será que é isso mesmo, né? E nesse período do treinamento, nós observamos que também tinham muitas fragilidades, inclusive do profissional saber exatamente vestir uma máscara, se ele sabia realmente se paramentar. Então a gente teve que começar do zero mesmo, né? Tinham profissionais que eles não tinham, eles queriam usar luva, 2, 3 luvas, e a gente tinha que... Aí sim entrou, né, os fundamentos da enfermagem, que foi muito falado na pandemia. Gente, é a higienização das mãos, é a lavagem das mãos, a gente precisa resgatar isso. A gente tinha que ensinar, rever a técnica com eles, porque o uso da luva na cabecinha de cada um deles, aquilo é tudo protegido, né? Então não século XXI, né? No século XXI a gente ainda precisa falar disso, e a prevenção está sempre na frente. E começou a aparecer questões assim, um sapato que eu estou usando, como eu vou fazer então, né, se eu sair da área vermelha com esse sapato? Não, tudo bem, tem um propé, né, que seria ou uma bota, mas começou a ter essa preocupação que antes não existia, porque as pessoas deixavam os sapatos nos vestiários, né, muitas das vezes até eu, né, já fui gestora do processo, gente, olha esses sapatos aqui, vamos rever, não pode, né, deixar, algo que contamina o ambiente, e as pessoas preocupadas com a sola do sapato, né? Nem com o sapato, a sola. Então a gente teve que estar o tempo todo dialogando, explicando, gente, a lavagem das mãos é uma paramentação eficaz e a desparamentação, né? E a área ali que a gente está trabalhando que não pode se cruzar. Os profissionais que estão naquela chama de área quente, vermelha, isso, né? área quente. Porque a gente colocou o vermelho, colocamos, né, para isolar, porque não tinha como. Como que eu vou agora fazer um isolamento, né, adequado? Não tinha, então a gente fazia, vamos botar o vermelho, que seria a área quente, a área fria, e aí que era o verde. Até porque nisso, para o profissional de enfermagem, foi menos difícil, mas a gente teve que treinar os copeiros, serviços de higiene, né, que era muito mais complicado para eles entender essa questão da paramentação e desparamentação, porque mesmo que o profissional, mas eu não sei usar a máscara, né, enfim, mas em algum momento da vida dele ele teve essa aula, ele viu em algum lugar, ele só vai precisar resgatar aquilo ali. Agora, para os outros profissionais, a gente teve que treinar todos. Partindo do zero. E até com a questão mesmo do conhecimento, que era aquele conhecimento nutricionista. Então, gente, eu não sei, eu não tive isso, eu não tive essa vivência. Ele tinha a noção básica, né? Mas não podia também ficar tudo para a enfermagem, né? Porque chegou um período, gente, mas a enfermagem não pode ir lá levar alimentação. Gente, não pode, a enfermagem não tem como abarcar isso tudo. E essa é uma pergunta, aproveitando o gancho que você está falando, sempre muito recorrente, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui no podcast. Mas a enfermagem não pode? Uma vez que a enfermagem já está lá, pera lá, os limites precisam estar estabelecidos, porque todos nós temos funções e ações importantes, cada um na sua, cada um fazendo o seu, senão fica muito complicado, né? E foi algo que a gente, assim, brigou no bom sentido, né, de trazer essas questões para que isso não acontecesse, não sobrecarregasse uma equipe que estava na linha de frente o tempo todo. E num desafio absoluto, porque estávamos todos muito exauridos, né? E aí isso no bom sucesso. E como é que aparece o Cardoso Fontes? Como é que foi isso? Então, no Cardoso Fontes já foi um período que eu até divido, né, a minha atuação na pandemia em dois períodos. Essa parte do treinamento, né, onde eu atuei, eu não cuidei dos pacientes, então eu dava todo o suporte do treinamento, eu ia até os locais, e quando tinha já os pacientes internados, eu ia até lá, me paramentava, ajudava no sentido dos treinamentos. Você cuidou de quem cuidava. Exatamente. Né? E só que uma questão pessoal minha, eu queria, né, o Hospital Federal Cardoso Fontes, ele é do Ministério da Saúde também, e eles estavam precisando de enfermeiros e a pandemia já tinha melhorado, digamos assim. Tinha internações, enfim, mas
eu não vou lembrar muito bem, assim, qual foi a primeira onda, a segunda, enfim. Mas eu tenho isso registrado, mas eu não vou lembrar. Mas foi um período mais de calmaria, as coisas não estavam, tínhamos pacientes, mas não estava assim, naquela situação que precisa todo mundo, vamos suspender férias, né? Uma situação muito complicada. E aí eles estavam precisando reabrir o CTI pós-operatório no Cardoso Fontes, porque tinha sido fechado por conta dessa primeira onda do Covid, e para voltar às cirurgias, né? Cirurgias mais graves, né? Enfim. E eu fiquei sabendo dessa situação, e como era muito próximo da minha casa, eu coloquei à disposição para ir muito por conta disso mesmo, qualidade de vida, morar mais próximo, enfim, sair um pouco. E eu já estava no Bom Sucesso há 13 anos, já tinha, né, tido uma experiência enorme lá, já tinha sido diretora, e depois disso eu pensei, eu quero, né, ir para um outro lugar, dentro da própria rede. E aí fui muito bem recebida lá, fui atuar no CTI do pós-operatório. E aí fiquei uns 3, 4 meses trabalhando muito bem lá, e aí veio uma nova onda. Outra onda. E aí começa aquela informação no hospital, gente, a emergência está cheia, a gente precisa. Na emergência tinha uma unidade de pacientes graves e que já estava cheia, e aí a gente fazia muito uma atividade, que eu esqueci o nome, que nós nos reuníamos. Huddle, exatamente. Sim, é bem interessante o Huddle que eles fazem lá. E aí eu ficava sendo atualizada também, através da minha chefe do CTI, às vezes ela também participava, ela pedia para alguém de nós participarmos, e ela vinha trazendo a informação, olha, aí foi o CTI 3, que era o CTI pós-operatório onde eu trabalhava, vai precisar ser utilizado para Covid. E aí faz aquela transferência dos pacientes que estavam lá, eram 5 leitos, e era um CTI menor, porque também era questão de demanda, né? Muito trabalhando assim, porque não tinha leitos sobrando, né? Não é a nossa realidade no Rio de Janeiro. Nunca tem leitos sobrando, né? Ainda mais CTI, nunca teve. E aí, vamos suspender as cirurgias eletivas. Se tiver uma cirurgia que seja de emergência, teria que ter leito, né? Então não pode também fechar tudo. Então vamos usar o pós-operatório um período, porque esses determinados leitos dos outros 2 CTIs para a unidade pós-operatório, né? Caso precisasse do CTI, uma cirurgia urgente, né? E aí assim foi feito. E aí foi o momento que realmente, de fato, eu cuidei do paciente com Covid. Então, participei também dessa reorganização do CTI para receber, e fui no meu plantão, e vamos subir para os pacientes. E aí eu já tinha o treinamento, né? Eu já sabia como cuidar, porque eu participei todo esse processo em Bom Sucesso. Né? Eu tenho especialização em terapia intensiva, e fui intensivista durante um bom tempo, antes de entrar no Ministério da Saúde, depois também atuei lá um período. E foi assim, muito diferente essa experiência para mim, né? Porque a gente que trabalha em terapia intensiva, você tem um prognóstico, né? Tem um diagnóstico ali do paciente, um prognóstico, e a gente tem, assim, passo a passo, né? Aquele paciente vai, não passo a passo, mas assim, como aquela doença, né, vai agravando, o que vai sendo feito, e vamos sabendo como conduzir as condutas terapêuticas, os cuidados de enfermagem ao longo do processo. Foi muito diferente com o paciente. É um ambiente muito gerenciado, no sentido de muito monitorizado, muito monitorado, muito checklist. A gente, de alguma maneira, tem um domínio do curso. Exatamente. E a Covid tirou isso, bastante isso. Totalmente. Então a gente começou a receber aquele paciente lúcido, orientado, que não tinha no CTI, né, mas era um paciente muito diferenciado que chegava em franca insuficiência respiratória. Nesse período já peguei um outro momento da Covid, que era a intubação rápida, né, que era a equipe de anestesia, o time de resposta rápida, que eles vinham para fazer a intubação, enfim. Já em Bom Sucesso, não. Eu já peguei uma fase que eu aguardava bastante tempo, a evolução daquele quadro, ia fazendo exames, e essa intubação acontecia, né, que foi bem no iníciozinho, essa intubação acontecia tardiamente. Então, eu consegui pegar
empiricamente, né, claro, lendo muito, estudando. Eu acho que esse processo foi muito interessante porque a gente conseguia unir o ensino, a pesquisa e a nossa assistência o tempo todo. Acho que foi o momento da minha vida que eu mais busquei informação, e acho que todos nós, né, e o tempo todo um ensinando ao outro, ajudando ao outro, baseado, né, nas referências mais atuais possíveis. E naquele momento, assim, não tinha eu sei mais, você sabe mais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou fulano de tal, não tinha todo mundo junto, vamos programar o paciente, a equipe inteira, né? Então, assim, essa questão de equipe, de todo mundo junto, isso foi, posso até falar, claro que eu não queria nunca ter passado por isso, mas foi bacana de ver como uma equipe bem sintonizada. Que a gente esquecia de almoçar, esquecia de sair, né, para ir ao banheiro, enfim, de tanto trabalho que tinha, né, porque tinha os horários ali que a gente precisava atender. E nesse primeiro dia foi assim, muito exaustivo. Eu saí de lá e pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Porque nós recebemos todos os pacientes, né, que estavam cometidos pela Covid, né, e com a equipe reduzida, que era a nossa realidade, que depois até teve uma melhora, mas tinha muita licença. Né? Muitos de nós adoeceram. Então, a equipe, por mais que tivesse, né, o gerente de enfermagem, né, os chefes mais quisessem repor aquele recurso humano, enfim, às vezes não tinha como. Então, era trabalhar com quem estava ali. E aí, aquela questão, vamos, né, sair um pouco do convidado para poder, né, descansar um pouco, que era necessário, nem sempre era possível. Né? Tinha vezes que sim, tinha vezes que não, a depender do quantitativo de pacientes, porque aumentando, chegou uma hora que todos os CTIs já eram Covid normalmente, então a gente não tinha mais aquele CTI que não era mais comigo, e aí que ia rodando de acordo com as necessidades. E nesse momento eu lembro que dá assim, aquela sensação meio que frustrada do tipo, isso não vai acabar nunca, que baixa, diminui, sim, aí começa a abrir mais CTIs e começa a subir, e as internações, o número de mortes, e a gente, isso não acaba nunca, vai ser sempre assim. Em alguns momentos parecia que não tinha perspectiva, né? Sim, eu não imaginava que a vacina fosse ter tão rápido, não imaginava, até pelo histórico que a gente tem de pesquisas de vacina, né, o quanto se demorou, né, a realizar, então isso não esperava. E assim, eu acho que a gente, enquanto equipe, né, pelo menos na minha experiência, a gente se ajudava muito nesse processo. Então, eu tinha muito cuidado com a minha equipe. Eu digo minha equipe assim, né, que a gente é enfermeira, era de setor, mas, né, falar, gente, já saiu para almoçar? Vamos lá ver. E pedir que eles tivessem esse cuidado comigo mesmo, porque o enfermeiro, né, devido a ser paciente de alta complexidade, a gente tem cuidado, né, integral ali, então nós acabamos sendo da equipe ali muito sobrecarregados, porque a gente tem que ver tudo o tempo todo. Tem coisas que a equipe técnica não pode fazer de forma alguma, isso não é com a gente, né? A gente ali com o médico, enfim. Então tinha horas que não tinha jeito, eu não podia sair dali. Mas tinha outros enfermeiros que vinham para render, para ajudar, a gente, na medida do possível, ia se ajudando. E até chegar um momento que a gente se organizava para isso, né? De parar para sair para almoçar. E era muito bonitinho, o pessoal da Copa mandava mensagens, vinha o almoço pra gente, né? Eu adorava as mensagens. E eles mandavam aquelas mensagens, tudo vai dar certo, Deus está com vocês. Aquilo fortalecia muito, desculpa, eu me emociono quando eu lembro. Mas é para ter emoção mesmo. E assim, fortalecia muito quando eu vi aquela Camila, né? No nominal, assim, Camila, Deus está com você, não sei o quê. E aquilo, né, uma alimentação toda certinha, feita pela nutricionista, que organizou todo aquele cardápio, né, com sobremesas, né, tudo muito carinho, a gente percebia isso. Então, isso foi uma coisa cuidando dos outros, né. Então, às vezes, quando tinha algum profissional que, né, entrava ali, às vezes um convidado não, a gente chamava atenção e todo mundo, gente, não é possível, né? Não pode. Aquela chamada de atenção que é realmente uma chamada. Né? Chegou uma época que as pessoas já estavam um pouco mais relaxadas, né? Mas assim, foi um momento assim, de muito aprendizado. Eu acho que
A gente não queria ter passado por isso, mas foi de muito aprendizado. Esperamos não ter que passar de novo, né? Mas te ouvindo falar da vacina, eu fico pensando que como a história é interessante, porque quando pensávamos em vacina naquela ocasião, a gente olhava para trás. A partir do ponto histórico que nós estamos, olhávamos para trás e pensávamos, as vacinas demoram muitos anos, só que a gente esqueceu de olhar para frente, porque a evolução tecnológica, ela tá numa expansão tão incrível e a gente consegue essas coisas, como isso é lindo na humanidade. E vai desse cuidado até o cuidado de um nome, do teu primeiro nome naquela comida que foi feita para você. Exatamente. Quanta coisa é possível para sermos melhores, né? Sim. E aí a gente já está encaminhando para o final, uma delícia, quase no finalzinho. A gente tem muita coisa para falar, gente, mas quem sabe no outro a gente faz uma continuidade. Eu queria fechar com uma pergunta assim, Camila, de tudo isso, qual foi a experiência mais marcante dessa vivência para você? É claro que a Covid está aí na memória, nas lembranças, nas perdas, nos ganhos, porque nós ganhamos como pessoas, muitos de nós, né? A gente aprendeu, a gente estudou muito, mas para Camila, a história da Camila, a enfermeira, a professora, a mãe, a pessoa, a mulher, o que foi mais marcante disso tudo para você? Eu acho que assim, tô emocionada. É engraçado, né? Porque já passou um tempo, a gente está em 2023, né? E quando fala desse assunto ainda emociona, né? Porque é marcante de fato, assim. Eu acho que o principal foi essa questão muito voltada para o cuidado da gente, né? E o cuidado do paciente. Eu vou ilustrar um exemplo, né? Mesmo diante de todas as atividades que a gente tinha que fazer, toda a nossa assistência que era muito pesada de drogas, né? Drogas que eu digo medicações a serem infundidas, a pronação, que não era fácil, né? Tá realizando que mobilizava uma equipe inteira e que fazia muito efeito, então a gente tinha que fazer os horários, né? Os banhos, os curativos, né? Tá ali com a equipe o tempo todo ali, com as gasometrias sendo colhidas para verificar como aquele paciente estava respondendo à terapêutica, enfim, o trabalho era dobrado, né, em relação a dentro de um CTI que já é pesado. Mas o que me marcou muito foi o quanto a equipe e depois também os próprios familiares desses pacientes que nós atendíamos, o quanto existia, mesmo que eles não pudessem entrar para fazer a visita, né, porque não podia, quanto a gente conseguiu humanizar esse atendimento, né? Então, vou dar um exemplo, que tinha uma família que todos os dias eles entregavam cartas, né? E depois isso acabou acontecendo mais vezes, né? Para um familiar. E eu não sabia, né? Quando eu cheguei no plantão, aí eu tô vendo as técnicas da minha equipe lendo na beira do leito. Aí eu pensei que elas estivessem fazendo uma oração, que fosse, né, algum parente. Eu cheguei perto, porque a gente não usava papel, né, dentro do CTI. E aí eu cheguei perto até para ver o que estava acontecendo. E elas falam, não, Camila, é um familiar, que o paciente tinha uns 40 e poucos anos, né, era jovem, digamos, né, estava bastante grave, e a família estava muito, né, muito angustiada, eles não conseguiram ver, eles não viam, parece que estava viajando, enfim, internou. E aí a gente queria, e a gente está fazendo essa leitura dessas cartas, né, para ele. E aquilo ali me comoveu muito. Depois a família, né, depois ele faleceu, né, e agradeceu, né, fez um agradecimento, então aquelas cartas, aí tinha fotos, enfim, ficava ali à beira-leito, a gente tentava deixar guardadinho, mas eram várias cartas que tinham, né, e a equipe lia, e isso também foi uma ajuda até para o serviço social também, então toda a equipe trabalhou muito em função disso, lia aquilo para o paciente. A gente sabe que a audição, muitas das vezes, ela está presente naquele paciente que está grave ali, que está entubado, a sedação era induzida, enfim. Mas nós fazíamos aquele papel e isso confortava muito a família, porque ela sabia, eles, né, a gente recebia, e as meninas realmente faziam toda a leitura, eu também, outra vez eu fiz, a gente deixou.
Depois as cartas ficaram lá, a gente teve que desprezar, infelizmente. Né? E rapidinho, só para finalizar, uma outra situação também que um paciente entrou, também ele devia ter uns 42 anos, 3 anos, assim, nessa faixa, e ele perguntou assim para mim, eu vim pro CTI porque eu vou morrer, né? Uau! A pergunta para mim. E aí eu falei para ele, por que você está me perguntando isso? Eu aprendi assim, quando a gente não sabe muito bem a resposta, você faz uma outra pergunta para você tentar se localizar e ver o que você vai responder. E aí ele foi e falou assim, como que eu ia dizer para ele, vai ou não vai? Não podia, né, falar, não sabia o que ia acontecer. E ele falou assim para mim, porque eu vejo muito isso na televisão, né, porque as pessoas estavam tendo muita informação, né, de tudo que era jeito. E eu vi muito que a maioria dos pacientes que estão estudando CTI estão falecendo e chegam assim, igual eu tô chegando, acordado, falando, tô me alimentando, né, tô aqui, tô bem, mas eu sei que se eu estou aqui no CTI, eu não estou tão bem assim. E aí eu falei para ele assim, aí veio a resposta. Aí eu falei assim, você tá me vendo aqui, meu nome é Camila, eu tô toda paramentada, mas eu sou enfermeira, eu já me apresentar, eu sou enfermeira Camila, você tá vendo toda aquela equipe? Eu falei, a maioria de nós tivemos Covid. Eu, inclusive, fiquei igual a você, fiquei mesmo, né? Eu tive Covid e tive... como foi bem no início, eu não cheguei a ficar internada, mas eu ia para emergência, ficava no oxigênio, tive pneumonia, né? E aí eu falei para ele, eu fiquei assim, como você está? Só que aí eu expliquei isso para ele, que na época não internava. E aqui você está vindo para fazer realmente um tratamento, a gente tem um tratamento, né? Os cuidados de todos nós aqui para que você fique bem. Eu estou aqui, cuidando de você. Né? Aí eu expliquei para encurtar, porque a gente não tem muito tempo, expliquei a minha situação como tinha sido, que eu estava ali, que várias pessoas da equipe tinham tido também ficaram, uns mais graves, outros não, que eles estavam ali. E aí eu perguntei se ele tinha uma religião, uma crença, ele falou que sim. Eu falei, então isso é muito bom também, porque eu fiz isso, eu te falando a minha experiência. E aí eu confio no nosso trabalho, vai dar tudo certo, você vai ficar bem. E não vamos pensar nisso, não. Se você se alimentar, você precisa sempre dizer pra gente quando você não estiver se sentindo bem. Aí eu fui aproveitando, fazendo orientação. Aí passou o plantão, daqui a pouco ele me chamou. Aí ele, posso segurar essa montanha? Ele, muito obrigada. Muito obrigada, eu tô muito mais tranquilo. E depois, realmente, ele agravou, mas a gente já tinha mais noção do manejo do tratamento, né, de como deveria ser feito. E ele ficou bem depois, né? Teve alta. Teve alta, e deu tudo certo. E um fato que me deixou muito alerta, né, com esse paciente, que ele era um paciente sobrepeso, né, que já era, ele não tinha quadro de hipertensão, diabetes, mas era sobrepeso. E quando ele estava falando isso, né, sobre a questão dele morrer, se ele ia morrer, que ele, né, a saturação dele, quando eu admiti, ele tinha sido admitido há pouco tempo, estava em torno de 90, 91, ia caindo, né, no monitor, e ele demonstrava um cansaço mais intenso, né, durante a fala dele. E aquilo foi trazendo uma agonia, que eu falei, bom, esse paciente não está realmente, né, bem. E aí eu tomava a fala para poder observar como estava essa oximetria dele, né, essa saturação de oxigênio dele, e aí melhorava um pouco. Voltava esse parâmetro de 90, 90. Ele voltava a falar, a oximetria caía. 89, 88, 87, aquele corre de intensivista, né? Exatamente, que a gente já começa aí, preciso já chamar ajuda, né? Que não tá indo bem, eu olhando lá quantos de oxigênio ele estava, enfim. E aí eu também levei mais a cabeceira, né? A gente vai prestando aqueles cuidados para tentar também observar o quanto ele respondia àquele cuidado. E aí, né, logo fizemos a gasometria, ele já tinha feito uma gasometria na emergência, e no final, mais próximo do final do dia, ele precisou ser entubado, realmente, como, né, forma de tratamento ali daquele quadro que ele apresentava, que realmente era um quadro grave. Mas ele conseguiu, né, ser estudado, ele respondeu bem a todos os nossos cuidados, a todo o tratamento, né, e teve alta, né, para a enfermaria de Covid. Então
acho que de alguma maneira, aquele dia, né, quando ele me agradeceu, eu, né, pude responder da melhor maneira que eu podia, né, naquele momento, sim, mas que eu pude, fez diferença ali, que depois eu tive a notícia, porque a gente continuava acompanhando, né, o paciente é de alta do CTI, mas como está seu fulano? A gente continuava acompanhando aquilo, e ele ficou bem, né, teve alta ali, hoje está com a sua família novamente. É mais gratificante. Pode dizer que o CTI não é uma sentença de morte, né? Eu orientei um estudo de caso uma ocasião com este título. CTI não é uma sentença de morte, não quer dizer que foi para lá para morrer. Sim. É muito bom, é muito... o teu sorriso não pode aparecer aqui no podcast, mas ver que foi para casa, voltou para a família, isso traz a plenitude para a gente, né? Exatamente. Então foram momentos assim, teve outros tantos, mas assim que marcaram muito, porque você, mesmo naquela loucura, né, você tinha que parar, né, e dar aquela atenção, e você tinha que, porque a gente não tinha aqueles pacientes ali grávidos, entubados todos, enfim, como normalmente a gente entra num CTI, né, de paciente, mesmo que tenha um pós-operatório, um outro tipo, mas a gente era diferente, a gente acontecia muito desses pacientes estarem lúcidos, né? Por mais que a gente tentasse, mas via o óbito, via passando, via a movimentação da equipe, ouvia tudo. Como você controlar tudo isso? Então a gente tinha que mostrar, e eu tinha sentido essa experiência, que na hora a resposta que eu tive para ele, e eu acho que aquilo de alguma maneira ajudou, né, a ele ficar bem, ficar mais confiante naquele tratamento. A gente sabe que isso faz toda a diferença também, né, a nossa mente, como a gente entende e registra aquilo tudo e absorve. E foram momentos assim que me marcaram de verdade, assim, mexeram lá dentro do coraçãozinho. E ainda mexem, né? Ainda mexe. E sempre vão mexer. O cuidado é humano. Isso tudo é muito humano. Repetem muito, a gente escuta muitos dos nossos alunos falando nos discursos de formatura. Alguns de nós também colocamos a frase do Jung, né? Uhum. Que ao tocar uma alma humana também seja, né? Seja humano. Eu gosto de pensar nisso porque não distancia, a gente precisa se apropriar. Fica tecnológico demais, fica distante demais, e nós somos afeto, nós somos sentir, a gente aprende a partir disso. E eu tenho certeza que você fez aquela estadia dele mais segura por estar lá. Esse é o nosso papel. Sim. E aí, sem romantizar, eu não quero romantizar a enfermagem, porque é uma categoria de luta, de busca, mas nós temos tantos avanços também. Eu costumo dizer sobre as enfermeiras de verdade. É enfermeira de verdade? Então, Camila, assim, na minha concepção, isso, assim, com muita licença poética, tá, gente? Que isso é uma fala minha. Eu não estou pautada em nenhuma referência, nenhuma bibliografia. Isso é algo que eu costumo dizer, brincando, mas eu não estou... brincando, falando muito sério. É de verdade, no sentido, você está aqui, você está presente, você está aqui. Corpo, alma, mente e coração, nesse momento que você está cuidando desse homem jovem de 40 anos, com Covid, com medo de morrer, achando que o CTI é uma sentença de morte. Se você é uma enfermeira inteira, de verdade, você consegue dar a resposta como você deu. Eu estou muito feliz de que você tenha vivido isso tudo, que você tenha estado lá para cuidar dessas pessoas. Privilegiados foram eles de terem tido o teu cuidado. Imagina. Então, a gente vai ter que se despedir desse podcast, que eu espero que a gente tenha a oportunidade de continuar depois, mas foi muito bom. Você quer deixar uma palavra final aqui para os nossos ouvintes? Eu quero agradecer por essa oportunidade, né, de estar falando sobre isso e dizer que, assim, a pandemia, a Covid-19 trouxe, né, muitas reflexões e, assim, especialmente para mim, para a minha vida profissional, né, enquanto enfermeira, né, pesquisadora e também atuante na educação, isso trouxe uma mudança, né, uma mudança de pensamento, e a vacina também, quando ela chegou, né, então o quanto foi importante, volto a dizer, o ensino, a pesquisa e a assistência, né, como que isso foi caminhando, e eu pude vivenciar isso na minha experiência, como foi caminhando, como foi importante. E hoje, se estamos
vivendo um momento melhor, né? Temos Covid sim, mas isso muito melhor. Foi graças a essas três, né, vertentes que caminharam juntas, mesmo com todos os desafios, enfim, né, que nós vivenciamos no nosso país, no Brasil. E vamos seguindo, né, Camila? Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você acaba de ouvir o 4º episódio da série Centenário da Escola de Enfermagem Ana Nery. No próximo episódio falaremos sobre o tema História do Ensino de Fundamentos de Enfermagem na Escola de Enfermagem Ana Nery. Até lá!